ser corpo de Cristo. Amém, irmãos? Peço aos irmãos que abram sua Bíblia no livro de 1 João. Oh, glória a Deus. João, seu capítulo 3. Em diante. Sem demora, vamos ler, que o relógio não espera. Em nome do Senhor Jesus. 1 João, seu capítulo 3, seu versículo 1 em diante, que vem dizer: Vem, digo, quão grande amor nos tem concedido o Pai, que fôssemos chamados filhos de Deus. Por isso, o mundo não nos conhece, porque não o conheceu a Ele. Amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não é manifestado o quão havemos de ser, mas sabemos que, quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque assim somos, como o veremos. E qualquer que nele tem esta esperança, purificar-se a si mesmo, como também ele é puro. Qualquer que pratica o pecado, também transgride a lei, porque o pecado é a transgressão da lei. E bem sabemos que ele se manifestou para tirar os nossos pecados, e nele não há pecado. Qualquer que permanece nele, não pratica o pecado. Qualquer que permanece em pecado, não o viu, nem o conheceu. Filhinhos, ninguém vos engane. Quem pratica a justiça é justo, assim como ele é justo. Quem pratica o pecado é do diabo, porque o diabo peca desde o princípio. Para isto, o Filho de Deus se manifestou, para desfazer as obras do diabo. Qualquer que é nascido de Deus, não permanece em pecado, porque a sua semente permanece nele, e não pode pecar, porque é nascido de Deus. Nisto não manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Qualquer que não pratica a justiça e não ama a seu irmão, não é de Deus. Amém, irmãos? Você está dando glória a Deus, e vamos aprofundar na palavra em nome de Jesus. A palavra do Senhor vem nos dizer em 1 João capítulo 3, seu versículo 1 em diante, que vem falar que nós somos filhos de Deus, não por nossos méritos, mas sim por aquele que sofreu e morreu na cruz do Calvário, para nos dar uma oportunidade ao arrependimento e buscar a sua salvação. Nós fomos implantados. Hoje nós somos considerados filhos de Deus, mas porque Deus nos fez filho? Não. Hoje nós somos
considerado filho de Deus porque Jesus, ele pagou um preço que nenhum de nós poderíamos pagar. Então, a dívida foi paga. A dívida que Adão, ele tinha feito lá no princípio, quando ele desobedeceu, que o pecado entrou na terra. E aí começou de tudo o que era para acontecer de certo, começou a acontecer tudo que era de errado. A semente adâmica, ela veio começando a crescer. Nós nascemos, porque nós falamos que nós somos o fruto do pecado? Porque a semente adâmica ainda está no nosso gênero. Então o homem, a Bíblia nos diz que o homem é má desde criancinha. Mas coube, assim como abundou o pecado, na graça superabundou. Quando Jesus ele veio ao mundo e entregou a sua vida por amor. Aonde eu quero chegar, irmãos? No final aqui vem dizer: se você não amar o seu irmão, você não é considerado um filho de Deus. Aí agora nós vamos adentrar agora na unidade da igreja. Jesus ele é o quê, irmão? Jesus ele é o cabeça. E a igreja é o quê? Corpo. Então Jesus ele é que direciona. E o corpo tem 5 dedos. Os 5 dedos são iguais? Nós temos uma perna, nós temos outra perna, mas as 2 pernas são iguais? Não é? Nós fazemos parte de um corpo, mas a parte do corpo é igual. Nenhuma parte do corpo é igual. Jesus, ele é o cabeça. É ele que direciona o corpo. Se ele manda, obedece. Se o cabeça manda, o corpo tem que obedecer. Se a cabeça mandar as pernas seguir, segue. Se mandar parar, para. Vocês estão entendendo? A palavra do Senhor ele vem nos dizer que tão grande é bom que os irmãos andem em comunhão. À noite, e busca pelo Espírito Santo de Deus. E o que é, na verdade, buscar o Espírito Santo de Deus? Quando, a primeira vez que diz o avivamento, quando Jesus ele subiu aos céus, ele disse assim: eu irei para o Pai, mas não deixei aí vocês. Eu roguei ao Pai para enviar um outro Consolador. E ele disse: ficai em Jerusalém, que até seja revestido de poder. Quando o Espírito Santo ele desceu no Sinédrio, os irmãos eles estavam o quê? Orando. Estavam todos em uma só comunhão. Estava ali fazendo parte do quê? Do corpo. E o Espírito Santo desceu aqui em cima de todos, dividida. Então não importa, irmãos, quem seja obreiro, não importa que seja pastor, não importa que seja diácono, não importa que seja membro,
todo mundo faz parte do mesmo corpo. E a gente vem estar todo mundo no mesmo propósito, numa mesma comunhão. A gente não vem a olhar um olhar diferente com o próximo, o nosso irmão. Que a gente não venha procurar se levantar contra o nosso irmão. Que a gente não venha procurar falar blasfêmias contra o nosso irmão. Que a gente não venha procurar a entrar em intriga com o nosso irmão. Porque a Bíblia vem nos dizer aqui em João, 1 João, se você não ama o seu irmão, você não é considerado filho de Deus. Você é restituído da glória que está preparada para os de Deus. Isso aí parte do corpo da igreja, a união. A união. O Espírito Santo, ele não habita naqueles que são intriguentos, naqueles que são fofoqueiros, naqueles que são arruaceiros. O Espírito Santo, ele não se agrada com isso. Nós adentramos aqui na casa de Deus para adorar, para glorificar, engrandecer o nome do Senhor e confraternizar com os irmãos, porque nós fazemos parte do corpo de Cristo e uma família de Deus. Nós somos considerados filhos de Deus e irmãos em Cristo. Porque muitas das vezes os irmãos querem entrar com discórdia com outro irmão, entrar em diferença com a parte do outro irmão. O povo de Deus está andando separando, não se unindo. Irmão, placa de igreja não salva ninguém. Se ela salvasse, ela estava dentro da nave, não fora. Denominação, ela não traz salvação a ninguém. A salvação, ela vem por Cristo. O mesmo Deus que é adorado lá, nas outras denominações, é adorado aqui. O mesmo Senhor e Salvador, que é reconhecido lá, reconhecido aqui. Agora está tendo divergência entre a parte do povo de Deus, por causa de quê, irmãos? Por causa de liturgias do homem. Não é de Deus. Por causa de liturgia do homem. Aqui nós temos a nossa liturgia no nosso culto, mas é levado à adoração a Deus. Não é para exaltar homem nenhum, porque o homem, ele é pecador, ele tem que ser confesso. Nós somos pecadores, a única diferença é que nós somos pecadores confessos. E nós sabemos que nós necessitamos de Cristo para chegar ao reino de Deus. Porque ele mesmo disse que ninguém vem ao Pai se não for por ele. E ele disse que ele é a videira verdadeira. Aquele que está nele, está salvo. Mas aquele que não está nele, já está condenado. Então a união entre o povo de Deus é que faz o reino de Deus crescer mais, irmãos. É para mostrar para aqueles que estão lá fora que em Cristo Jesus o povo, a mudança. E a mudança não vem de fora para dentro, a mudança vem de dentro para fora. Porque muitas das vezes o homem, ele pode ser o maior carrasco, mas quando ele entra na presença de Deus, meu irmão, ele tem que se aquebrantar. Pedro era um homem muito turrudo, bruto, andava com Jesus, era discípulo de Jesus, mas não estava ainda convertido. Tinha uma divergência entre Pedro e João, as duas famílias que dominavam a pesca na região. Coube no destino da vida que o Senhor ele fez, juntou os dois. Vem cá vocês dois, Pedro, Tiago e João.
João e Tiago, irmãos. Pedro era de outra família. Mas o que foi que aconteceu? O Senhor, ele juntou os dois. Andava os dois. Ali começou a ter uma transformação. Começou a ter uma transformação. Foi de uma noite para o dia? Não. Assim é o povo de Deus. A gente não estamos aqui para a gente começar a ter a transformação. Ser considerado filho de Deus, Senhor e Salvador Jesus Cristo, que é o nosso Senhor. Que a gente venha fazer parte do corpo, que ele é o cabeça. Pedro era um homem bruto. Chegou um tempo que ia ter a divergência entre os dois, por causa que João foi falar com o Senhor. Senhor, quando o Senhor estiver no teu reino, que o Senhor me permita eu estar, não é? Aí o Pai, Jesus, ele falou assim: isso aí não cabe a mim, isso aí cabe a meu Pai. Ele vai dizer assim, digo, para você chegar, você tem que merecer. E quando ele falou assim, eu digo, aí você tem que ser servo dos seus irmãos, para você ser considerado grande lá. Para você ser considerado grande no reino de Deus, você tem que ser pequeno aqui. Sabe o que é que falta muitas das vezes no povo de Deus? É a humildade, o aquebrantamento de coração, que muitas das vezes o orgulho está querendo dominar, e o orgulho não faz parte do corpo. O orgulho foi implantado lá, foi uma semente adâmica, lá, o fruto do pecado. O orgulho faz parte do pecado. Se o orgulho está, peça a Deus para tirar, porque não é de Deus. O que tem que estar no povo de Deus é mansidão, longanimidade, amor, compaixão, comunhão. Isso aí que tem que estar no meio do povo de Deus. Não discórdia, não disse-me-disse, não apontar, porque o próprio Deus, Jesus, ele falou para os seus discípulos: não aponte para vocês não ser apontado, e não julgue para vocês não ser julgado, porque vocês não são justos o suficiente para julgar ninguém, só Deus. Ele sendo Deus, ele não se considerou como Deus, na altura do Pai. E ele disse assim: eu vim para servir, e eu vim buscar as ovelhas que estavam perdidas, que estavam fora do aprisco do Senhor. Eu vim buscar, resgatar novamente, para estar na presença de Deus. O corpo de Cristo, o que é que o corpo de Cristo ele faz? Se nós somos corpo de Cristo, Jesus ele fala que nós temos que ser os seus imitadores. A gente tem que fazer o quê? Tudo aquilo que lá no mundo está fazendo, a gente tem que fazer ao contrário. Se lá no mundo está tendo discórdia, a gente tem que estar aqui em comunhão. Se o mundo está lá em guerra, nós temos que estar aqui em paz. Se o mundo está lá em a parte de intriga, nós temos que estar aqui, meu irmão, todo mundo num só propósito. Isso aí é o que é o povo de Deus, a unidade cristã, corpo de Cristo. Se o irmão congrega em outra congregação, a gente não vem a olhar diferente. Se ele vem a dar a paz, dê a paz. Se ele vem a falar com o irmão, fale com o irmão, se alegre com o irmão, porque independente de placa de igreja, Jesus ele é um só, Deus ele é um só. Eu não estou falando só para a parte dos irmãos aqui não, eu falo para todos aqueles que são servos de Deus, que estão lá fora, porque não há diferença, irmão. Há uma divergência porque muitas das vezes um quer ser melhor do que o outro, e no reino de Deus ninguém é melhor do que ninguém não, irmão. No reino de Deus ninguém é melhor do que ninguém. Há o respeito,
Porque a hierarquia sim, que você tem que procurar honrar, dar honra a quem tem honra. Mas você não pode ser soberbo, porque você está recebendo a honra, você querer passar por cima e humilhar. Não, você tem que ser diferente. Jesus, ele era Senhor, mestre, e ele lavou os pés dos seus discípulos, serviu a ceia para os seus discípulos. Para que um exemplo melhor de humildade do que essa? A irmã estava aqui falando sobre você, para estar com comunhão com Deus, entendendo as escrituras, você tem que meditar na palavra. Se os irmãos começarem a meditar na palavra, vai entender o que é que Deus ele quer para a sua igreja. Ele quer para a sua igreja, uma igreja unida, para mostrar para aqueles que estão lá fora que em Cristo as pessoas são alegres, são salvas. E, intermédio dele, você é próspero. Porque muitas das vezes a gente pensa em prosperidade, é você ter carro, você ter uma conta recheada. Não, prosperidade é você ter paz. Prosperidade é você ter uma união entre a parte dos seus irmãos em Cristo. Porque anda de cabeça erguida e todos aqueles que estão olhando para você verdadeiramente vai dizer, aquilo é um homem de Deus. Verdadeiramente aquilo é uma mulher de Deus. Porque você está dando exemplo e frutos bons. Você está plantando uma semente boa e vai nascer uma árvore boa e vai colher os frutos bons. Eu passei por uma situação uns 2 dias atrás que é até icônico a dizer que entra em confronto da parte do seu eu, daquilo que você era e que você é hoje, não é? Porque a Bíblia nos diz que quem está em Cristo, nova criatura, você é. Se você desceu as águas, uma nova criatura nasceu. Tudo que é velho se passou, está lá no passado. E você está vivendo uma vida nova com Cristo. Mas teve uma parte, teve um embate lá no trabalho, né? Não foi comigo, foi com a parte a parte dos colegas lá, não é? Mas como só eu que, entre todos ali, que é cristão, por incrível que pareça, de tanto aí os irmãos me chamaram de pastor, a maioria, todo mundo me chama de pastor. É pastor para lá, pastor para cá, eu digo, Jesus tem misericórdia, pai. Não, mas eu estou falando sério, irmão. O pastor, eu vou fazer isso aqui, pastor. Eu digo, pastor, vou fazer isso aqui, eu digo, Jesus tem misericórdia de mim. Irmãos, olha lá, se eu não tivesse lá, aquele trabalho já tinha virado de cabeça para baixo. Porque o inimigo, quando ele quer entrar lá e quer fazer bagunça mesmo. Né? Então quando você está em Cristo, as pessoas começam a observar você, é porque você tem que mostrar quem você é. Se você não mostrar quem você é, aquelas pessoas vão criar dúvida na sua mente. E você não tem respeito. E lá todo mundo respeita. Quando às vezes eu chamo para conversar, às vezes que está lá errado lá, eu paro, chamo e dou conselho e tudo, e eles obedecem. Muitas das vezes lá começa lá aquela palavra, as palavras de baixo calão e tudo assim, eu digo, opa, falar assim, digo, pô, o pastor está aqui, vamos parar com isso aí, né? Me perdoe aí. Sabe o que é isso aí, irmãos? A gente ser diferente. A gente tem que mostrar para aqueles que estão lá fora que nós somos diferentes. É? Não precisa só ser em palavras, mas só que também você em posição. Sabe por quê? Porque quando você for procurar exortar aquela pessoa, eles vão observar que você é um homem de Deus, que você tem autoridade, porque você está dando exemplos bons. Mas quando você está fazendo tudo aquilo que eles fazem lá também, qual é o exemplo que vocês vão dar?
Então teve uma parte da exortação lá, falando parte de tudo, porque saiu um abençoado lá da parte do serviço, né? E acabou levando umas certas coisas de lá do trabalho e terminando uma parte da uma turquesa minha foi também. Aí eu cheguei a perguntar, eu digo, não, mas a última vez quem estava trabalhando foi ele. Aí o menino falando, né, e tudo assim, eu digo, não, mas só que ter sido foi ele mesmo. Mas como eu não tinha como conversar com ele, então eu tinha deixado em off. Mas só que sempre tem, quando assim, irmão, se você der um pé, as pessoas vão querer levar os dois. Então se você der corda, vão querer puxar. Então começaram a ter aquele burburinho, é porque falando, começaram a ter. É por isso que eu digo, fofoca não corto logo. Começaram o negócio e falar assim, digo, opa, vamos parar com esse negócio aí. Né? Vamos parar com esse negócio. Porque não vai dar nada que preste. Porque começa aqui e termina lá. Então vamos cessar por aqui. Né? Então as discórdias começam com isso aí. O homem de Deus e a mulher de Deus, ele tem que mostrar quem você é. Independente do lugar onde você esteja. Que não seja com palavras, seja com gesto. Seja se posicionando. Bom, e quando você tiver uma oportunidade de você falar, você fala. Fale. Não é? Até mesmo até com seu irmão mesmo, em Cristo, que estiver precisando, você fale também. Porque lá tem um lá abençoado, começou também, não tem muito tempo na parte da palavra, não tem muito tempo que está na presença de Deus, mas dá os deslizes dele, eu chamo, não é? Em particular, e converso com ele sobre isso aí. Isso aí é ser, irmão em Cristo. Ser irmão em Cristo. Se você precisar, e você chegar e dar uma palavra para o seu irmão, não querer derrubar, irmão, porque a palavra, ela tem poder tanto de levantar e tem o poder de derrubar. Se você não puder dar uma palavra que vai levantar, não fale nada. Se cale. Porque a palavra, ela tem poder. E a gente aqui, o papel do povo de Deus é abençoar e dar exemplo àqueles que estão lá fora, que em Cristo Jesus há transformação. Porque muitos dão testemunho, um testemunho que não agrada a Deus. Está na presença, mas está distante. No mesmo momento que está na presença, mas está distante. Tem muitos irmãos, pasmem, por incrível que pareça, tem muitos que estão dentro da igreja, adora a Deus, glorifica ao Senhor, lê a Bíblia, está desviado. Está desviado, irmão. E se você falar para essa pessoa que está distante de Deus, aí você vê se está desviado ou não. Que aí você vai ver o rebuliço aí, ó, que vai dar. Que eles não vão aceitar. O irmão está aqui, coitado, se esgoelando aqui, falando da palavra de Deus e tudo assim, o mundo dele e a mente dele está lá em Nárnia. Está bem longe. Às vezes está lá pensando, às vezes no jogo de futebol, às vezes está pensando lá na novela, às vezes está pensando, às vezes no trabalho, o que é que vai passar amanhã. E aí chega no outro dia, irmão, a pregação ontem foi forte, né? O que foi mesmo, né? Qual foi o tema? Não sabe. Bota o pé fora daqui da parte da igreja aqui, vai perguntar o que foi, não sabe. Não sabe, irmão. Isso aí é o que, irmão? É sinal que está desviado, irmão. Está vindo só bater cartão. Entra frio, sai uma freezer. Uma geladeira, um iceberg. Porque não entra nada, irmão. O coração não está quebrantado, bate e volta, é que nem está uma pedra
aquelas pedras rocha que está lá. Que às vezes o Senhor diz, meu filho, permita que eu venha quebrantar esse coração seu para ter uma transformação. Por aquilo que pareça, irmãos. Por isso que há discórdia entre irmãos. Por quê? Porque muitos estão distantes de Deus, não estão na presença. Porque se todos estivessem no mesmo propósito, não haveria essas guerras que está tendo entre o povo de Deus, não, irmão. Se todo mundo estivesse no mesmo propósito e estivesse com o coração aquebrantado, não estaria essa discórdia que está tendo entre as congregações, não, irmão. Por aquilo que pareça, está saindo mais as pessoas da igreja de que entrando, fazendo parte do corpo de Cristo. Tem mais desviado de que está na presença. Eu conheço vários pastores, diáconos, obreiros, lá de cima. Tudo afastado. Tomava conta de 2, 3 congregações. E hoje está no alcoolismo, na prostituição. Drogas que nunca tinham usado, começaram a usar. O dinheiro entra numa mão, sai na outra. Pega o dinheiro hoje, amanhã não tem mais um centavo. O devorador entrou, meu irmão, acabando com tudo. Família virou de cabeça para baixo. E ainda tem a audácia de perguntar por quê. Por quê? Por que está acontecendo? Porque você deu ligar a Satanás a entrar na sua vida, cirandar, bagunçar e destruir. Foi o que ele fez. Porque a Bíblia nos diz que Satanás ele veio para matar, roubar e destruir. Então, irmãos, que os irmãos nós devemos estar unidos no mesmo propósito. Porque, irmãos, Jesus ele não veio buscar, quando ele vir, ele não vem buscar 2, 3, 4, 5 igrejas, não, irmão. Jesus, quando ele vem buscar a sua igreja, lavada e remida no sangue do Cordeiro. Ele não vem buscar nem 2 nem 3, não, meu irmão. Ele vem buscar uma. E dessa uma, nós fazemos parte do corpo. E esse corpo tem os membros. Esses membros somos nós, irmãos. Todos nós temos que ficar tudo no mesmo propósito, na mesma comunhão. Na mesma comunhão. Quão tão bom é os irmãos andar em união. Hoje à noite, nós estamos aqui reunidos. Irmãos, olha, eu fico alegre. Muitas das vezes, pessoal, eu fico alegre quando está todo mundo, os irmãos, está todo mundo reunido, não é? Todo ali no mesmo propósito, está ali glorificando, confraternizando, irmão. Isso aqui é uma confraternização. Nós estamos aqui adorando e glorificando o nome do Senhor, mas nós estamos aqui confraternizando um com os outros. Porque muitas das vezes um entra aqui fraco, abatido, mas só que o irmão que está ali, ó, avivado, ali começa a contagiar o outro irmão. Começa a contagiar, irmão. E ele não vai sair da mesma maneira, irmão. Porque se sair da mesma maneira, está desviado. Eu estou falando sério, irmão. Entra uma geladeira. Quando sai, uma frisa e um iceberg. Porque não entra nada. Não entra nada. E às vezes você procura questionar, né? Diga, Senhor, soprou. Soprou na verdade, não deixou entrar. Não deixou entrar. Amém, igreja? Jesus é maravilhoso, irmão. Dá um glória aí para Jesus, irmão. Glorificado seja o seu nome, Jesus. Nós somos necessitados do Senhor. Se for para Jesus, irmão,
as portas porque ele merece, irmãos. Quem somos nós na presença de Deus? Quem somos nós na presença de Deus? Nós somos filhos de Deus? Ou, porque é assim, a Bíblia vem nos dizer, o homem tem uma aliança com Cristo, e ali você começa a ser considerado filho de Deus, ou você está no mundo, fazendo a vontade do mundo, e você é considerado filho de Satanás. Não sou eu que estou dizendo não, irmão. Quem está falando é a palavra de Deus. A palavra de Deus. Tem os filhos de Deus, filho da luz e o filho das trevas. Os filhos da luz vão fazer aquilo que é de Deus, e os filhos das trevas vão fazer aquilo que é das trevas. E quem tiver procurar fazer aquilo que é de Deus, a gente vem estar em comunhão com os irmãos, a gente vem estar ali em um só propósito, adorar, glorificar, engrandecer o nome do Senhor, e estar todo mundo no mesmo. Por quê, irmãos? O Senhor Jesus, ele disse que uma casa subdividida, ela não prospera, ela faz é cair, não cresce. Então que até o capiroto com os enviados dele lá se une, porque o povo de Deus tem que separar. O povo de Deus aí que é o contrário, que tem que se unir mais, irmão. Tem que abalar as cadeias do inferno, tem que quebrar as cadeias, meu irmão. Satanás, ele, quando ele vê o povo de Deus marchando, ele tem que partir retirada. Porque o Espírito Santo, ele está ali, ó, movendo o corpo de Cristo num só propósito: ganhar almas e vidas, quebrar as palavras de maldição. Isso aí é o papel do povo de Deus. Não está em discórdia e intriga, mas sim em comunhão, amor, compaixão. Isso que é ser um homem e uma mulher de Deus, irmãos em Cristo, membros do corpo de Cristo, sendo que Jesus, ele é o cabeça. E quando ele diz assim: amai-vos uns aos outros, como vos amei, isso aí é uma ordenança. Isso é uma ordenança. Ele não disse isso aí que foi para aqueles, não. Ele mandou, ele disse que ele ia para o Pai. E ele diz assim, eu digo, amai-vos uns aos outros como vos amei. Amai-vos uns aos outros. Então a gente tem que ter amor. Se não tiver amor, irmãos, não adianta você não ter. Você pode ter os dons que for, mas se você não tiver amor, nada vale isso aí. Nada vale. Porque como a gente tem que abrir a boca para dizer que te ama a Deus e não ama nosso irmão? Como é que você vai amar a Deus, que é Espírito, que você não vê? E você não vai amar seu irmão que você vê? Como é que você vai dizer que você ama a Deus e você não ama seu irmão? Se você ama a Deus e você não ama seu irmão, você não é de Deus. Amém, irmãos? Tem glória aí, irmãos? Jesus é bom, viu? As horas não espera. Mais uma vez, irmãos, palavra de reflexão, meditação, e a gente vem estar tudo no mesmo propósito. Não está entrando em guerra, mas sim em comunhão. Se um está fraco, ajude o outro a se levantar. Fortaleça. Se você não puder dar uma palavra que venha a levantar, se cale. Porque se você der uma palavra, que essa palavra não for de levantar, ela é de derrubar. Se já está destruído, termina de destruir mais. Então primeiramente você peça a Deus sabedoria, discernimento, para você chegar e falar. Se você não tiver, não fale. Amém, irmãos? Até aqui o Senhor me ajudou, não é? Eu agradeço a minha oportunidade em nome do Senhor Jesus Cristo. E dá uma palma para o Senhor Jesus, que Ele é digno de honra e de glória. Amém?